Na questão do projeto, quando diz que dispõe sobre o direito dos pais ou responsáveis a terem ciência do processo pedagógico e a participar da definição das propostas educacionais, em consonância com o parágrafo único do artigo 53, etc, etc. Aqui não se pode deixar aberto a questão de participar de definição quando se fala em conteúdo. Por quê? Isso é uma atribuição específica do Executivo e você não teria como, porque hoje, por exemplo, se a gente pensar, proposta educacional é o quê? Eu posso pensar nas diretrizes curriculares nacionais, eu posso pensar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eu posso pensar no Plano Nacional e nos planos estaduais. Então, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais que foram aprovadas em 2011 e 2012, houve uma ampla participação da sociedade como um todo, assim como as reuniões da CONAE que resultaram no Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 também. Mas isso tem que ser feito, então, com uma ampla participação. E na questão de definição de conteúdos, deputada Luzia, é sempre polêmico você dizer assim, olha, os pais terão direito a participar da definição dos conteúdos. Hoje a gente vê uma tentativa de intromissão na cátedra das escolas, em que as pessoas querem definir como os professores se comportam. Então, por exemplo, com esse crescimento da tentativa de interferência em relação a temas que supostamente são polêmicos, como identidade de gênero, por exemplo, ou questões religiosas, como é que você atende numa escola ou num universo, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo nós temos 700 mil alunos aproximadamente no ensino fundamental e médio. E aí você tem pessoas que são espíritas, que são umbandistas, que são católicas, que são islâmicas, que são judias, que não têm religião nenhuma. É impossível se atender isso. Então, assim, nós já temos propostas e currículos definidos, né? E quando se pensa, né, numa questão de como isso será feito, tem que se pensar na constitucionalidade. A quem está designado fazer e preparar conteúdos e currículos. Porque da forma que hoje tem sido tratado isso, e a tentativa de demonizar a atividade de professores e das escolas com discursos infundados é imenso. Como eu disse ontem aqui, não fosse o trabalho dos professores nas escolas, e esse país estaria infinitamente pior do que está. E não é por causa do governo, é apesar do governo tem se feito bons trabalhos nas escolas. E não é porque um ou outro professor exagera na sua cátedra, na sua função, extrapolando aquilo que deveria fazer, que pode se generalizar com discursos de que as escolas estão ideologizando, que as escolas estão formando comunista, que as escolas estão ensinando os alunos a ser gays e não sei mais o que. Porque é patético esse discurso, né? Nós temos visitado escolas em todos os lugares, são 256 escolas só aqui no Espírito Santo visitadas durante o meu mandato, e as escolas padecem de todos os problemas. Mas eu não vi uma única escola onde um pai, um aluno ou um diretor dissesse assim, olha, um dos nossos graves problemas aqui é que os professores estão doutrinando alunos. É curioso essa história de doutrinação. Então, considerando que os políticos hoje, no Brasil, eles estudaram numa escola que não doutrinou ninguém. Então, eles tiveram, então, uma educação melhor do que essa que está tendo. E são esses políticos os grandes responsáveis, não só políticos, mas juízes, desembargador e um monte de gente que ocupa os postos chaves de poder nesse país, que estudaram em outra escola e que são os grandes responsáveis por essa bandalheira que nós estamos vivendo no país, e não os professores. Os professores, esses sim, garantiram que esse país não fosse para um buraco maior do que está. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos sobre mexer em conteúdo, quem pode fazer, quem pode falar. Fica aqui o meu registro. Obrigado, deputada Luzia.